Custo de um processo de nacionalidade. Esse assunto é um pouco complicado porque é impossível prever o custo de um processo antes que esse esteja concluído e eu vou explicar o motivo. Primeira pergunta: sou neto de português, quanto gastarei no meu processo? Se a pessoa é neta de português, hoje, não podendo mais se naturalizar, como aconteceu entre 2006 e 2017, ela pode tentar atribuição de netos mediante prova de ligação com Portugal, mas só em último recurso. Se o filho do português for vivo, o filho do português deve necessariamente obter nacionalidade para garantir que todas as gerações obtenham sem problema. Então, a pessoa é neta de português, quanto vai gastar no processo? Não é só um processo. Se o português se casou fora de Portugal, tem que começar com a transcrição de casamento. Se o português é falecido, tem a transcrição de óbito. O filho do português tem que fazer a atribuição, tem que fazer a transcrição de um ou mais casamentos do filho do português. Se houver divórcio, também tem que ser homologado. Nós estamos tratando só do mínimo, mas existem outras opções. E depois do casamento, óbito do português, nascimento e casamento do filho, aí que nós chegamos na nacionalidade, na atribuição do neto. São 5 processos. Ele quer saber quanto gastarei no meu único processo. Não é só um processo. Todo mundo chega achando que o que importa é o processo final e ignora todos os anteriores. Então, quanto que ele vai gastar nesses 5 processos? Ele vai gastar várias coisas que a gente vai explicar daqui a pouco. Segunda pergunta: quanto gastarei com a emissão de certidões? Para saber quais certidões devem ser emitidas, nós temos que saber quais processos serão feitos. Analisar todos os documentos, ver se eles estão corretos, se não há necessidade de retificação e depois podemos orientar o que deve ser emitido e, especialmente, como deve ser emitido. Se a certidão é de breve relato, se é por inteiro teor, ou se é pela forma nova, que é inteiro teor por cópia reprográfica, que é uma certidão feita com base na imagem do livro de registro, seja ele de nascimento ou de casamento, e etc. Então, são várias certidões a serem emitidas. Qual que é o custo dessa certidão? O custo depende do estado onde ela é emitida, seja Porto Alegre, seja Amazonas, Sergipe, Minas Gerais, Curitiba, etc. Cada estado tem um custo diferente. O mais barato do Brasil é Minas Gerais, são menos de R$40. O mais caro no Brasil é o Rio de Janeiro, pode chegar a mais de R$100. Só que além da emissão da certidão, tem outros vários custos. Mas é importante falar que alguns estados, como São Paulo, cobram também por cada averbamento feito. Se o pai errou o nome do filho, de Ataúfo saiu Ataílde, ele tem que fazer uma retificação e está averbado, tem um custo adicional. Se esse filho casou, está averbado casamento, tem outro custo adicional. Se o filho divorciou, se o filho faleceu, cada averbamento adicional tem um custo extra. Terceira pergunta: entreguei os documentos no consulado ou na conservatória e eles foram aceitos. O que significa que estava tudo correto? Pensei que meu direito de obtenção estava garantido, mas meu processo foi negado. Posso pedir meu dinheiro de volta? Essa frase tem várias questões a ser analisadas. A pessoa levou os documentos para o consulado ou para a conservatória. No consulado existe uma orientação mínima. Quando é para a conservatória, especialmente pelo correio, não existe orientação nenhuma. A pessoa faz o que ela acha que está certo e nem sempre está certo. Ou quer dizer, geralmente está errado. Aí ela fala assim, mas os documentos foram aceitos, então eles estavam certos. Isso não quer dizer nada. Se a conservatória recebe os documentos que são exigidos por lei ou pelo procedimento instaurado, estejam eles
emitidos corretamente ou não, com erros ou não, eles são aceitos. E você paga ali os emolumentos e o processo teoricamente começou. Isso não quer dizer que o processo iniciado vai ser concluído. Ele pode sofrer N problemas no meio do caminho. Pensei que o meu direito de obtenção estava garantido. Não está. O simples fato de conseguir iniciar o processo não quer dizer que ele vai ser concluído. Mas ele foi negado. Posso pedir meu dinheiro de volta? Se você iniciou o processo numa conservatória, o seu dinheiro ali pago serve para pagar emolumentos, que são impostos, são os emolumentos notariais. Se você pagou esse dinheiro no consulado, você pagou os emolumentos notariais e alguns emolumentos consulares, que o consulado também tem uma cobrança de valores. Se você contratou outra pessoa, seja um despachante ou um assessor, aquela coisa vaga, ou um advogado, tem honorários incluídos, mas isso é outro assunto. Então, pedir dinheiro de volta para o governo português em relação aos impostos pagos, você pode pedir, mas não vai receber. O governo não devolve dinheiro assim não. O processo foi negado e pronto, acabou. Não tem muito o que fazer em relação ao custo despendido. O que você pode fazer se teve um problema no processo ou se ele foi realmente indeferido ou arquivado, que é diferente, tem um processo que não pode ser negado, ele é só arquivado. Tem processo que pode ser negado e tem que iniciar outro se for o caso. Nesse caso, você pode procurar um advogado especializado que vai te orientar, vai analisar novamente os documentos para saber qual problema aconteceu, se o caso é viável, que às vezes a pessoa não tem direito nenhum, mas iniciou um processo, o que acontece muito agora com a atribuição de netos. E o advogado vai poder orientar a pessoa em relação ao que ela deve fazer. Mas, enfim, quais são os gastos existentes? Eu fiz uma relação aqui para não esquecer. Primeiro, a emissão de certidões, que devem ser emitidas de forma correta. Se você tem que emitir uma certidão por cópia reprográfica e emitir de outra forma, ela não vai ser aceita. O seu dinheiro foi desperdiçado. Depois de emitidas as certidões, reconhecimento de firma do escrivão e apostilamento em grande parte dos documentos, até mesmo nas cópias dos documentos de identidade hoje em dia. Isso não era exigido no passado. Passou a ser exigido em 2016, mas só na teoria. Em 2018 foi exigido de fato. Todo documento de identificação, de identidade, tem que estar apostilado. Além da emissão de certidões, apostilamentos e reconhecimentos de firma, qual o outro custo? Possíveis retificações, que devem ser evitadas ao máximo, como eu sempre digo. A gente tem que tentar evitar, tentar corrigir documentos, tentar mudar nomes, datas e locais que às vezes até podem não estar tão errados. Outro custo que ninguém leva em consideração, envios pelos correios, seja para o consulado ou para Portugal. Envio pelo correio era uma coisa muito simples, muito fácil. Eu me lembro perfeitamente quando eu fazia envios grandes para Portugal nos anos 2001, 2, 3, 4 e nem Sedex usava. Fazia o envio registrado para saber quando chegou lá, mas nem Sedex não precisava usar. Os Correios brasileiros já foram uma empresa espetacular. Hoje não é mais, eu acho que todos sabemos o motivo. Sedex é melhor que o envio normal? Sedex é melhor que o envio normal. Vale a pena? De forma alguma, não vale a pena. Hoje em dia, os carros que fazem transporte Sedex são roubados no Brasil com grande frequência. É muito melhor contratar um courier privado que tem muito mais segurança do que o serviço especial dos Correios, que é o Sedex. Mas eles também podem ser roubados. Podem ser roubados. O nosso funcionário, despachante, parceiro, Stefan Caidon Neto, uma vez estava chegando no escritório e encontrou do lado da estrada um carro da DHL parado. Era exatamente o carro que estava fazendo o envio dos nossos documentos, que sofreu uma tentativa de roubo, mas felizmente não levaram nada. Então, qual a melhor forma de envio de documentos? Se você quer enviar para o consulado ou para Portugal, uma coisa que nós não recomendamos,
use um correio privado, não use os correios normais. Por quê? Você já emitiu certidões, já reconheceu firma, já apostilou, o custo já foi muito alto. Economizar com envio agora é bobagem. Que se houver algum problema, você vai perder todo esse dinheiro. Não corra esse risco. Use um correio privado, seja DHL, EMS ou outro qualquer. Muito mais segurança para os seus documentos que vão ser necessários para iniciar o seu processo. Então, além de todos esses custos, emissão de certidão, possíveis retificações, reconhecimentos de firma e apostilamento, emolumentos notariais que todo processo paga, emolumentos consulares que paga quem vai usar consulado, também pode haver honorários, seja do despachante, se você for aventureiro, de um assessor, se você for mais aventureiro ainda, ou de um advogado. São os honorários advocatícios. A soma total dos gastos de cada processo você só vai saber no final. É impossível saber antes. Você pode fazer uma previsão para ter uma ideia, mas saber de fato você não vai saber até chegar no final. Uma coisa que pode trazer alguma paz é, na contratação de um advogado que haja corretamente, ele vai fazer um orçamento e vai ser assinado um contrato de prestação de serviços advocatícios. Nesse contrato vai constar o valor total a ser pago, ficando muito claro o que envolve os serviços desse profissional. Se o profissional cobrou uma vez, ele não deve cobrar mais depois. Olha, tem mais tal coisa para pagar. Espera aí. Se você emitir um contrato comigo, ali fala o valor total a ser pago e a forma de parcelamento. Por que agora o senhor está me cobrando novamente? Isso não está correto. Pode existir cobrança adicional? Pode. Pode, se a conservatória emitir um ofício falando que quer mais documentos, que quer mais isso, quer mais aquilo, mas nesse caso, o profissional, para justificar o pedido, tem que apresentar a origem do pedido, ele tem que comprovar que aquilo existiu. O custo adicional tem que ser fundamentado, não é só porque a pessoa quer. É muito comum que alguns profissionais cobrem um valor que não é caro, aí o cliente fica muito satisfeito. Depois ele cobra novamente, mas tem isso aqui também, aí o cliente leva o primeiro susto. Depois vem o segundo susto, o terceiro, e no final das contas, o custo que foi despendido com um profissional desconhecido, não qualificado, pode ser muito maior que o custo a ser investido do trabalho de um profissional sério, competente e até mesmo de renome. Então, muito cuidado com quem você contrata para não ter sustos no meio do caminho. Quais são os custos de um processo de nacionalidade? Você só vai saber no final, ou se contratar um advogado que haja corretamente, ele pode ajudar muito a vislumbrar o que vai ser feito antes do primeiro real ser gasto. É um investimento, como todos são. Se você o fizer bem feito, vai gastar menos dinheiro do que imagina. Agora, se for mal feito, tudo pode acontecer. Tenham juízo e ajam bem.